Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade nesse risco desse pano de roupa, né? De tema italiano, tá? Lembrando que o risco, eu vou deixar as informações aqui nos comentários ou fixado no primeiro comentário aqui, como você faz para adquirir esse risco, tá? Então, essa é a aula 2, eu vou dar início para compartilhar com vocês o macarrão e um garfo, tá? Então, para fazer o macarrão, nós vamos começar preenchendo toda essa parte do macarrão com o amarelo ouro, tá? Então, pode preencher tudinho aqui, pode fazer os dois de uma vez também. Então, preenchido com amarelo ouro, nós vamos fazer essas risquinhas aqui do macarrão, né? Com siena natural. Então, pega bem no cantinho do pincel e pode fazer o contorno também desse macarrão, né? E onde tá o espetado do garfo, vai ficar uma sombrinha assim, como se tivesse, né, furadinho mesmo, tá? Então, coloca essa sombrinha e vai esfumando assim. E faz o contorno do macarrão. E vamos preencher aqui dentro, daqui pra cá, com siena natural. E a gente vai esfumaçar um pouquinho aqui. Não precisa preencher toda essa parte, só essa parte de baixo subindo um pouquinho. Depois nós vamos clarear com branco, tá? E os risquinhos a gente vai colocar o pincel aqui em cima. E sempre vai ser assim, coloca a tinta aqui, esfuma um pouquinho pra baixo. E pro lado de baixo aqui. Todos os risquinhos, coloca a tinta, traz um pouquinho pra baixo. Pode fazer uns meios falhados, né? E o último também, coloca e esfuma pra baixo. E pode terminar o contorno aqui. Faz uma leve esfumada pra dentro. E repete esse processo aqui embaixo também, né? Então, onde tem a listra, deposita a tinta, né? E vem esfumando na parte de baixo aqui. Vai fazer todo o mesmo processo no macarrão todo, tá? E nessa parte de dentro aqui também, coloca o siena natural aqui. E deixa essa parte aqui de fora um pouquinho mais clara. Mas pode contornar ela também com siena. Depois dá pra consertar com branco, tá? Então, termina de fazer esse processo com siena natural. Feito isso com siena, deixa secar um pouquinho, tá? Onde ficou bem molhado, né? A gente vem com o branco agora, né? O branco é pra clarear, tá? Então, nessa parte aqui de dentro, coloca branco e vai trazendo ele pra cá, tomando comigo. Na parte aqui também, coloca o branco aqui em cima e vai sumindo um pouquinho pra cá, pra dentro. Agora com o branco, onde a gente colocou aqui, esfumou pra baixo, né? Então nós vamos pôr na parte daqui desse
nosso garfo. E o branco também. Coloca aqui, levando pra cima. Apagadinho ali. E o mesmo processo. Coloca o branco aqui nessa linha. Deixa eu dar uma secadinha, né? Pra depois espalhar. Depois montando assim. Depois que você dá uma leve secada, ele faz esse processo do branco novamente, para ficar um pouquinho mais claro. E, se é necessário, também reforçar a parte da ciência natural, nessas partes que tá a sombrinha do garfo aqui, ó. Onde o garfo tá espetado, né? É pra não ficar falhada a pintura, né? E aqui embaixo também vai ficar mais escurinho, por causa que esse macarrão tá por cima do outro, né? Então, dá uma retocada com o ciência natural também. Vou esperar secar um pouquinho e a gente clarear com um pouco mais de branco. Enquanto isso, vamos pro garfo, né? Então, para fazer o garfo, eu vou utilizar duas cores, né? O cinza chumbo. Então, eu vou contornar com o cinza chumbo e dar atenção certinho ao formato do garfo aqui, ó, para não ficar com o dentinho do garfo torto, né? Então, a gente contorna com o cinza chumbo. Limpa o pincel e vem com branco no meio aqui, ó. Deposita o branco, né? E vai começar a dar uma esfumaçada assim nele. E vai fazer isso em todos os dentinhos do garfo. Coloca aqui certinho, né? E vem com branco. Esse dentinho, ele tá lá pra trás do macarrão. Só completa com o cinza chumbo. Se você tiver o cinza normal, pode usar também o mistura o branco com preto, tá? Na pontinha dele, coloca um pouquinho de branco, assim. E vem esfumando pra dentro. E vai fazer isso em todo o garfo, tá? Então, aqui, ó, coloco o cinza chumbo. E aqui no meio, ele é como se tivesse curvado, né? Então, nós vamos marcar com cinza chumbo, descendo aqui pra baixo. Deixa ele mais esfumaçado, assim. Um risco pra cá. E faz esse formato, assim, do garfo. Feito isso, termina de contornar aqui.
depois nós vamos vir com o branco, tá? Do outro lado também. Vou trocar esse pincel, achei muito pequeno. Deixar ele o mais reto possível aqui, ó. E vem subindo aqui. Tá, então aqui dentro a gente faz o mesmo esquema daqui, né? Contorna com cinza e põe o branco. Agora com branco, nós vamos terminar de fazer o efeito do metal aqui, ó. Então, onde a gente deixou esse espaço, a gente coloca o branco. E vem esfumando assim, ó, mesclando uma cor na outra, tá? Pode subir um pouquinho pra cá. Esse é mais pra dar o efeito do que tá brilhando, né, o inox. E aqui no meio, ó, faz o movimento redondinho. Um pouquinho mais de branco. E vem com um pouco mais de cinza chumbo aqui, ó, nessa parte. Eu vou colocar um pouquinho de preto, né, pra deixar um pouquinho mais escuro aqui no meio. Então, pego um pouquinho só do preto, tiro o excesso pra não ficar tão forte, tá? E vem fazendo uns riscos assim, ó. No meio aqui, ó. Descendo aqui pra baixo. Pra dizer que aqui tá afundadinho, né? E depois eu vou dar uma clareada, né, com um pouco mais de branco. Tá feito isso, vem com um branco. Um pouquinho aqui na beiradinha. Tá? E depois que secar, dá uma retocada nesse branco bem de leve, tá? Pra não ficar muito branco também, né? Ó,
aqui tá o efeito da dobrinha do garfo. Tá, então vamos pro cabinho agora. Então, para fazer o cabinho, eu vou completar de marrom. Coloca marrom. Que no caso é um garfo de madeira aqui, né? Cabo de madeira. Essa bolinha do meio vai ser metal também, tá? Então, se borrar um pouquinho, não tem problema, tá? Dá pra consertar. Completa de marrom. Se você tiver outra cor, rústico, pode ser também. Aqui eu não tenho, eu tenho só o marrom. Feito isso, dá uma secadinha, né? Enquanto seca, eu vou fazendo esse metalzinho do meio aqui, ó, completa de cinza chumbo. Vou deixar redondinho assim. Quase não dá pra ver, mas logo a gente vai clarear ele, tá? Deixa eu dar uma secadinha. E vem com um pouquinho de branco aqui, ó. Nessa parte de baixo. E aqui. Então, coloco o branco e vem dando uma esfumada assim. Tá, agora a gente vem com sépia. E vamos começar a fazer a sombrinha aqui, ó. Contorna aqui o garfinho. A gente tem que esperar um pouquinho, que tá meio molhado, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que dá pra ir. Então, nessas voltinhas você contorna com sépia. E na voltinha dessa taxinha do meio do garfo também, né? Contorna com sépia. Um pouquinho torto, deixa eu consertar aqui. Vai dando uma mesclada com marrom, assim, tá? Tá, feito isso, vamos vir com um pouquinho de branco em algumas áreas pra dar um destaque, ó, senão vai ficar muito escuro, né? Então, coloco o branco aqui, um pouquinho aqui no meio, pra dar uma luz, e um pouco pra cá. E vai mesclando assim um pouquinho, pra não ficar tão branco também, ó. E se necessário, se achar que precisa escurecer mais um pouco aqui na parte de baixo, coloca o preto. Vem com um pouco de preto. Vai ficar, e vai fazendo umas ranhuras assim, pra cima.
puxa pra cima. Uma leve contornada aqui na parte de baixo desses tarraxinhas aqui também. E basicamente quase pronto, né? Só vou clarear mais um pouquinho essa taxinha do garfo. Coloca um pouquinho mais de branco. Um pouquinho mais também. Dá uma esfumadinha. Também deixar um pouco mais branco. E basicamente o garfinho está pronto, né? Aqui, se quiser escurecer um pouquinho mais com preto, pode escurecer também. Então, põe o preto, tira o excesso da tinta, né? E vem com um pouquinho mais de preto aqui, ó. Coloca o preto lá e vem trazendo pra baixo, assim. Meio que sumindo com ele aqui pra baixo. Tenta fazer essa voltinha do garfo aqui, né? Contornar bonitinho aqui. E pra cá também. Tá? Não vou mexer mais, senão quanto mais a gente mexe, mais chega uma hora que estraga, né? Basicamente o garfo é assim. Eu vou terminar só os outros macarrão pra gente começar a fazer a sombrinha das coisas, tá? Pintura finalizada, né? Quer dizer, quase finalizada. Eu fiz uma misturinha com o diluente, um pouco de branco e um pouquinho de cinza chumbo, que eu não tenho cinza claro, né? Mas se você tiver o cinza claro, você utiliza, tá? Então, eu vou começar a aplicar um pouquinho de sombra embaixo desses elementos que a gente fez aqui, ó. Um pouco aqui, porque como ele tá de cima, né? Então, a gente tem que imaginar que tem uma leve sombrinha nele aqui, ó, né? Então, a gente coloca, ó, essa misturinha que a gente fez, né? Deixa eu misturar aqui um pouquinho, que ficou meio estranho aqui. Né? Pra dar alusão que ele tão jogado na mesa, assim, ou em cima de alguma coisa, né? Tá? Então, nós vamos fazer esse processo em todos esses elementos que estão aqui. Então, aqui, coloca aqui, vai sumindo com ele um pouquinho. Né? Sempre de um lado só, tá? Não precisa fazer dos dois lados. Opa, deu uma borradinha aqui, mas depois a gente conserta, que tá meio molhado aqui, tá? Então, deixa pra fazer isso quando tiver bem seco, tá? Aqui, assim, na folhinha também, ó. Imagina uma sombrinha aqui. E vai subindo aqui pra cima. É bem clarinho mesmo, tá? Pra o desenho ficar um pouquinho mais delicado, né? Com a própria sujeirinha do pincel, já vai fazendo um efeito também. Tá? E vamos fazer em todo, aqui no tomate também, ó. Em alguns pontos, tá? Precisa também contornar o tomate em tudo também. Aqui assim, ó.
capinho. Aquele macarrão também não vou contornar porque eu pintei ele, então ele tá molhado, senão vai borrar. Então, lembrando, né, deixa pra fazer isso quando tiver tudo bem sequinho, tá? O garfo aqui também, ó, a gente coloca bem aqui nessa voltinha e na outra voltinha. Aqui. Opa. Uma borradinha aqui, a gente já conserta também. Colocou de um lado, vem no outro lado aqui. E então, ali na caçarola também, né? Opa! Hoje eu tô meio desastrada. Aqui. Aqui no meio. Pode deixar bem mais escuro, ó. Tá trazendo essa sombrinha um pouquinho aqui pra cá. Aqui só um pouquinho só. Aqui no meio. Então, basicamente é isso, né? Esses dois eu não vou fazer porque tá molhado, tá? Aqui embaixo também. Opa. Tô pondo a mão na frente. Tá, e pra complementar esse risco, eu vou utilizar um stencil, tá? Vou pegar lá. Como são 4 riscos, né, que eu preparei, que nós vamos pintar juntos, eu comprei esse stencil daqui, ó, é da Litoarte. Eu vou pôr direitinho na legenda, tá? Eu achei bonitinho esse pra cozinha, né? Então, ele vem 4 tipos de stencil, né, de forma. Eu comprei lá na loja Encantos e Cores, eu sempre compro as coisas lá, tá? Não é publi, mas eu gosto de repassar onde tem os material bom, né? Preço bom. Então, essa loja ela vende pela internet também. Ou se você mora em Sorocaba, né? Ela fica em Sorocaba. Aí é só você dar um Google aí, né? E pesquisar o endereço certinho, tá? Mas eu recomendo bastante, tem bastante variedade de stencil. Então, eu vou utilizar esse daqui, vou colocar aqui, ó, no cantinho, vai ficar legal. Então, eu vou passar com a cor vermelho escarlate, tá? Então, eu vou passar aqui e volto com o resultado, como que ficou, tá? Passado o stencil, ficou assim, ó. Olha que charme que ficou, né? Muito legal. Então, o risco é esse, ó, pra quem quiser, né? Eu vou deixar explicadinho certinho, tá? Na legenda. E só faltou fazer a sombrinha nesse macarrão e nesse daqui, né? Porque tá meio molhado. Mas, ó,
pintura é essa, tá? Esse pano aqui é da Doher. Acho que é. É a primeira vez que eu pinto ele, ó. Doher, né? É bom, muito bom. Assim, bem lisinho a trama. É que eu já tinha acabado meu pano de copa, né? Então eu decidi comprar esse aqui pra experimentar. Gostei bastante. E ele é bom que dá pra, né, secar ó, a mão, secar a louça, né? Ó, então, pra terminar o vídeo, ficou assim a pintura. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, escreva abaixo, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.